Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando nas cartas do Novo Testamento e nós iniciamos hoje a primeira carta aos Tessalonicenses. Essa é uma carta que fala, o tema principal dela é a segunda vinda de Cristo. Tanto a primeira quanto a segunda Tessalonicenses falam sobre características da segunda vinda de Cristo. Tanto sobre o arrebatamento, sobre a revelação do iníquo. Então nós vamos passear um pouquinho aqui por essas cartas e vamos aprender um pouquinho sobre escatologia, mas também essa carta também contempla um conteúdo muito extraordinário a respeito da nossa vida prática cristã. O apóstolo Paulo encoraja os irmãos a se manterem em santidade, a se manterem trabalhando no Senhor, a se manterem servindo ao Senhor, independente de quando o Senhor voltará. Tanto que o apóstolo Paulo não fala sobre tempos, ele só fala que o Senhor voltará, mas ele encoraja os irmãos a se alegrarem nessa esperança, na volta de Jesus, e viverem o tempo presente colocando em prática a vida cristã. Então, nesse primeiro capítulo, o apóstolo Paulo já faz uma declaração maravilhosa e eu quero compartilhar com vocês, que está ali no versículo 3. Está escrito assim: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, esse primeiro capítulo é um capítulo bem pequeno, mas o apóstolo Paulo enfatiza que a igreja dos Tessalonicenses era uma igreja que vivia pautada na fé. Tanto que ali no versículo 8, ele fala assim, olha, não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, ou seja, era uma igreja que tinha entendido a vida pela fé na suficiência de Cristo Jesus. E aí nós veremos em toda a carta que o que parece é que eles tinham dúvidas em relação à volta de Jesus. E aí o apóstolo Paulo esclarece essas dúvidas, tanto na sua primeira quanto na sua segunda carta aos Tessalonicenses. E encoraja os irmãos, porque dá-se a entender que alguns irmãos estavam, já que Jesus vai voltar, então vamos viver de forma ociosa. E aí o apóstolo Paulo encoraja os irmãos a terem o seu trabalho, a dedicarem a sua vida, a viverem o presente em santidade, colocando em prática a vida do novo nascimento. E aí ele diz que essa igreja já estava vivendo assim, nesse versículo que nós acabamos de ler. Ele diz assim, olha, lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Qual que era a atitude daqueles irmãos? Eles viviam em fé e o resultado da fé deles era um trabalho, o trabalho que resulta da fé, ou seja, as obras do cristão, a obediência do cristão é resultado da sua fé em Cristo Jesus. Nós não realizamos obras, não obedecemos a Deus, não servimos a Deus para alcançar alguma coisa. Mas como resultado da nossa fé na suficiência de Cristo Jesus, compreendendo que Cristo Jesus já realizou uma obra e uma obra completa em nosso favor, então nós dedicamos a nossa vida em prol do reino de Deus. E era isso que estava acontecendo com esses irmãos ali de Tessalônica. O trabalho deles resultava da sua fé. O esforço que eles tinham era motivado pelo amor. Eles sabiam que tudo que eles faziam é como se eles estivessem fazendo ao Senhor. Então eles se esforçavam mesmo para viver em santidade, para colocar em prática a vida cristã, para servir uns aos outros, porque
o que unia eles perfeitamente para que eles vivessem assim era o amor. Nós já vimos na carta aos Colossenses que o amor é o elo perfeito, o amor é o vínculo que une perfeitamente todas as coisas. E ele, por último, fala da perseverança que eles tinham. Eles perseveravam na fé em Cristo Jesus, perseveravam em viver para Cristo, e isso era proveniente da esperança que eles tinham em Jesus Cristo. Amados, que nós possamos extrair essa lição hoje, que eu e você possamos viver dessa maneira, que o trabalho que nós realizemos em Cristo Jesus seja um trabalho que resulta da nossa fé, ou seja, consequência da nossa fé na suficiência de Cristo Jesus, que resulte em muito trabalho em prol do reino de Deus. Que nós nos esforcemos, mas que não seja um esforço na carne, mas seja um esforço motivado pelo amor, que é o próprio Deus, o amor que é o vínculo perfeito. E que nós perseveremos em crer, que nós perseveremos em manter uma vida diante de Deus, na presença de Deus, sempre conscientes que o Senhor está conosco, que nós perseveremos em nossa fé cristã, sabendo que nós temos uma esperança. Cristo Jesus voltará. Amados, isso precisa ser mais falado na igreja, né? Muitas vezes nós começamos a viver como se o nosso fim fosse esse mundo aqui. E não é. Nós estamos aqui apenas de passagem. Nós estamos aqui apenas como peregrinos. Quantas e quantas vezes tomamos decisões erradas. Quantas e quantas vezes deixamos nos envolver pelos problemas, pelos dilemas desse mundo aqui. Amados, nós estamos de passagem, o Senhor voltará e é em breve. Quando nós estudamos a palavra, nós podemos perceber pelas características. Quando a palavra fala como seria o mundo um pouco antes da volta de Cristo Jesus, nós podemos ver todas essas características no mundo de hoje, no tempo em que nós vivemos. Jesus está às portas, Jesus está voltando, e que eu e você possamos viver nessa esperança. E nós possamos, assim como está no versículo 10, e esse eu quero ler com você. Eu vou ler o versículo 9 e o 10. Está escrito assim, ó. Pois eles mesmos relatam, falando das pessoas que viviam ali ao redor da igreja de Tessalônica, eles relatavam a respeito desses irmãos a maneira que vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Amados, essa era uma igreja que estava fundamentada na fé em Cristo Jesus. Nós já vimos que o apóstolo Paulo disse que ele não precisava mais falar sobre isso porque aquela igreja já tinha entendido a vida pela fé. E o resultado dessa vida pela fé era trabalho, era esforço, era perseverança. É uma igreja que estava fundamentada no Senhor Jesus. E aí eles tinham essa esperança da volta de Cristo. E aí o apóstolo Paulo escreveu que eles deixaram mesmo os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a quem? A Jesus Cristo. E aí vem uma verdade extraordinária para nós. Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Nós veremos, quando estudarmos principalmente o capítulo 4, o capítulo 5, e depois quando iniciarmos a segunda carta aos Tessalonicenses, nós veremos as características da grande tribulação. A natureza da grande tribulação é uma natureza de ira. O Senhor vai tratar com a humanidade. O Senhor vai tratar com a nação de Israel. Por isso que quando nós lemos em Apocalipse, nós vemos a abertura dos selos, o derramamento das taças da ira de Deus. Ou seja, a natureza da grande tribulação é uma natureza de que Deus está lidando com a humanidade, com as nações. Mas, amados, olha que promessa extraordinária.
Nós esperamos dos céus quem? Jesus Cristo, que nos livra da ira que há de vir. Quando nós falamos sobre a segunda vinda de Cristo, nós podemos perceber, o apóstolo Paulo não fala sobre tempo e muitas vezes nós achamos que essa segunda vinda é um único momento, mas quando nós juntamos todas as escrituras, quando nós vemos as palavras do próprio Jesus nos evangelhos, quando nós estudamos 1ª, 2ª Tessalonicenses, Apocalipse, os livros proféticos, nós podemos compreender que a segunda vinda de Jesus não é algo que vai acontecer num único momento. A segunda vinda relata eventos, vários eventos que acontecerão num determinado período de tempo. E a primeira coisa que vai acontecer é exatamente o arrebatamento da igreja, e isso nós veremos em 1ª Tessalonicenses no capítulo 4, falaremos sobre isso no capítulo 4 e no capítulo 5. Mas nós podemos ter a certeza em nosso coração que nós esperamos a Cristo Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Amados, nós temos salvação completa em Cristo Jesus. Nós somos o corpo de Cristo, ou seja, nós somos a extensão de Cristo, Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Nós estamos unidos a Cristo Jesus e isso é glorioso demais. Que eu e você possamos depositar a nossa fé na suficiência de Cristo Jesus e possamos manter o nosso coração sempre esperançoso, esperando a vinda do nosso amado Jesus. E que enquanto nós estamos vivendo aqui no presente, que nós possamos viver assim como a igreja de Tessalônica estava vivendo, em fé, em amor e em perseverança, em esperança. Que nós possamos trabalhar, nos esforçar, perseverar na fé em Cristo Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu ensinamento. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós possamos, assim como esses irmãos da igreja de Tessalônica, nós possamos viver em fé, em amor, em esperança. Que tudo isso resulte em trabalho, em esforço e em perseverança, Pai. Senhor, que nós não desanimemos por causa das tribulações, das aflições desse mundo aqui, que nós possamos compreender que nós não somos desse mundo, o nosso fim não é aqui. Pai, que nós possamos compreender que nós estamos de passagem, que nós somos peregrinos. Pai, que eu e os meus irmãos possamos manter viva a esperança da sua volta, Senhor. Que eu e os meus irmãos possamos nos alegrar em pensar na sua volta, Senhor. E que enquanto esperamos a sua volta, que eu e os meus irmãos possamos viver em retidão e integridade, amadurecendo, crescendo no Senhor. Senhor, nos ajuda, Pai, a abandonar todas as obras da carne. Nos ajuda, Pai, a abandonar tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Nos ajuda, Pai. Nós queremos viver para a sua glória. Nós queremos que a nossa vida seja para a sua glória, dia após dia, de fé em fé, de glória em glória, Senhor. Nos ajuda, Senhor, e nos ensina a vivermos assim, em fé, em amor e em esperança, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.